Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e trouxeram os seus doentes, e suplicavam que apenas pudessem tocar na orla do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Que ele está sentado. Meus irmãos, ano novo, temos uma trajetória aí pela frente, e nós sabemos que a vida, ela tem as suas dificuldades, a vida tem os seus problemas. Se eu perguntar aqui, quem não tem problema, eu acredito que ninguém vai se manifestar. Todos temos dificuldades e nós temos problemas, mas nem todos lidamos da mesma maneira com o problema, com a adversidade, com a situação contrária. Na verdade, nós podemos mostrar o que está no nosso coração, o que governa a nossa vida, justamente nesses momentos de adversidade e de dificuldade. Se você olhar para a Bíblia, por exemplo, você vai ver um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus, Davi, mas que teve muitos problemas. No Salmo 3 ele diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos têm se levantado contra mim, muitos olham para mim e dizem: teu Deus não te ouvirá e não te responderá. Daí ele dá uma pausa e ele diz assim no versículo 3, mas tu, Senhor, é quem me ajuda, tu, Senhor, é o meu socorro, és tu quem me faz andar de cabeça erguida. Nós vemos um homem passando por problemas de dificuldades, por grandes situações contrárias, mas naquele momento revelava o quê? Que a confiança dele estava no Senhor, e o lidar dele naquela situação o fez vencedor. Quando nós olhamos, por exemplo, para essa situação, tempestade, vento, e um barquinho andando no meio disso, muitos talvez se identificam: pastor, parece que essa é a minha vida. Estou tentando manter o meu barquinho, como nós cantamos, e precisamos do mestre de Nazaré lá, porque senão as ondas vão levar para baixo. A Bíblia conta a história de Jesus, tentando descansar um pouco, e Jesus vai para um lugar meio deserto, mas a multidão vai acompanhando Jesus e vão lá e querem ouvi-lo, querem que ele faça milagres. O povo fica tanto tempo com Jesus que esquece de comer. E lá acontece então a primeira multiplicação dos pães. Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimenta uma multidão com mais de 5.000 pessoas. Quando a multidão vê aquilo, uau! Olha o que esse mestre é capaz de fazer. A multidão quer colocar Jesus como um governador político para libertar Israel do jugo romano. E eu imagino que os discípulos se empolgaram com a ideia, Os discípulos, é agora a nossa vez, porque eles já viviam brigando quem era o maior. Vamos coroar Jesus como o libertador de Israel e montar um reino terreno, vai ser o nosso imperador. Mas não era o plano de Jesus. Então Jesus faz o seguinte, a Bíblia diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Vão para o barco, vocês se mandam aqui que eu vou despedir a multidão, porque não chegou o meu tempo ainda, vão. Os discípulos entram no barco e saem. Jesus vai despedindo a multidão, acalmando os ânimos de todo mundo, despede a multidão, e a Bíblia diz que mesmo depois de muito cansado, Jesus ele sobe no monte para orar, para falar com o Pai. Era mais ou menos 3 da madrugada, uma tempestade estava fustigando o barco dos discípulos. Eles não sabiam mais o que fazer, e olha que estava cheio de pescador lá dentro, homens do mar, homens que conheciam o mar, mas não estavam dando conta de fazer nada. A Bíblia diz que eles remavam, mas não saíam do lugar, porque as ondas eram enormes e o vento fustigava.
de repente, algo misterioso acontece. Aquele breu noturno, alguém consegue ver um vulto branco andando por sobre as águas. Na mesma hora, eles ficam morrendo de medo e gritam: é um fantasma! E olha que só tinha homem lá, viu? Não tinha mulher. Diz que as mulheres são medrosas, mas só tinha homem lá. Eles ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! Entraram na mente da cultura romana, que dizia que durante as noites aparecia um fantasma e levavam os pescadores da madrugada para o fundo do mar, tipo a história parecida com a das sereias. Eles na mesma hora gritaram: fantasma, mas de repente uma voz vem daquele vulto dizendo: não temas, sou eu. Pedro reconheceu aquela voz, e Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Pedro, olhando para o Senhor, Jesus disse: vem, Pedro. Pedro, corajoso, ele sai do barco e ele começa a caminhar na direção de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, 3 verdades que nós precisamos aprender para poder desfrutar de grandes bênçãos nas nossas vidas. A primeira é justamente aqui no caso de Pedro. A primeira verdade é que a nossa vida, ela vai ser pautada por onde nós colocarmos a nossa fé. E Pedro, você vê que ele começou super bem. Ouve a voz de Jesus, coloca a fé em Jesus, o foco dos olhos dele está em Jesus, ele sai do barco, olhando para Jesus e começa a caminhar por sobre as águas. Irmãos, quando eu olho para esse início tão bem de Pedro, eu acredito que é isso que o Senhor tem para cada um de nós, para nossas vidas, no ano de 2015. Andar por sobre as águas, desfrutar coisas novas. E para isso acontecer, precisa ter uma atitude ousada. Precisa fazer algo que ninguém faz. Precisa fazer algo que sai da lógica humana. Pedro, ele era pescador. Ele foi criado naquele mar. Ele sabia que existe uma lei da gravidade, que se você pisar na água, você afunda. Ele sabia disso. Mas agora, com a fé dele, o foco dele em Jesus, ele começa a caminhar por sobre as águas. Você quer ver milagre surpreendente na sua vida? Quer caminhar por sobre as águas? Começa a fazer coisas que você não fez. Eu imagino que os outros discípulos seguraram Pedro e disseram: você está louco, cara? Você é pescador, como é que você vai andar sobre as águas? Mas ele ousou, ele deu um passo de fé porque ele confiou na palavra de Jesus que disse: venha. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Sair da lógica humana, confiar inteiramente nele, mesmo quando os outros dizem que não vai dar, que não vai rolar. Nós precisamos olhar para Jesus. Mas eu não posso deixar de citar o que acontece depois. Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, caminhando sobre as águas, mas de repente a Bíblia diz assim, Mateus registra essa história dizendo: Pedro começou a olhar o tamanho das ondas. Pedro sentiu a capa dele voando muito e sentiu a força do vento. E o foco dele, que estava em Jesus agora, passa para as circunstâncias. O vento muito forte, as ondas muito altas. E ele começa a duvidar do que estava acontecendo ali. E no mesmo instante, Pedro começa a afundar. Irmãos, sempre que você tira os olhos de Jesus e coloca os olhos na circunstância, você afunda, assim como Pedro. Todos os dias nós vamos ter circunstâncias dizendo para nós entrarmos para a lógica humana, para a racionalidade humana e tirar os olhos de Jesus. Certa vez, um homem que era alguém muito importante na sociedade israelita e judia daquela época, ele chega para Jesus dizendo: Jesus, por favor, a minha filha ela está morrendo e eu preciso que o Senhor vá lá. O nome desse homem era Jairo. E Jesus diz: eu vou lá. E eles começam a caminhar, vem uma mulher, recebe um milagre também, mas de repente vem os mensageiros do mal e diz: ô Jairo, para de incomodar Jesus, a tua filha já morreu. Olha só, 2 quadros.
olha para Jesus ou olha para a circunstância? Ele saiu de casa, a filha estava morrendo. E agora os mensageiros vêm dizer que ela morreu. Circunstância humana. Jairo, ele tem a oportunidade. Olho para Jesus ou olho para o que os meus amigos estão falando? Daí Jesus diz para Jairo: Jairo, crê somente. Crê somente. Então Jairo foca em Jesus. Eles vão para a casa de Jairo e o milagre acontece. A filha de Jairo, que estava morta mesmo, mas ela ressuscita, porque Jairo decidiu ficar olhando para Jesus. Quando nós olhamos para a palavra, até mesmo no Antigo Testamento, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ver uma guerra que aconteceu entre o povo de Israel e o povo de Amon e Moabe. As guerras, antigamente, elas eram vencidas por números de soldados. Todos sabiam disso. Tanto que depois que veio os romanos, revolucionaram a arte da guerra, né, muita coisa mudou, mas todo mundo sabia. Né, a quantidade de soldados ali é determinante. Mas isso começou a mudar quando Deus começa a intervir na guerra. E daí você vai ver que um rei chamado Josafá, ele olha para o seu exército minguado e olha para os exércitos amonitas e moabitas e ele sabia que pela lógica humana não tinha nem chance. Mas daí ele faz uma oração. 2 Crônicas, capítulo 20 e 12, ele diz assim: ó nosso Deus, não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. E o que aconteceu? Aquele pequeno grupo de soldados destruiu todo aquele exército dos moabitas e amonitas. Por quê? Porque o foco dele estava no Senhor. Primeira verdade que você precisa entender, se quer desfrutar de grandes milagres em 2015, é isso: não tire os olhos do Senhor. Não foque e coloque a tua fé nas circunstâncias. Não coloque a sua fé no que aquela pessoa diz que não tem jeito. No que aquele parente disse: o teu casamento está destruído, teu filho está perdido, não tem mais jeito para a tua vida financeira. Isso é a lógica humana. Mas o Senhor nos convida sempre a sair da lógica humana, olhar para Ele, porque Ele é um Deus que faz o impossível acontecer. A segunda verdade que nós precisamos entender para desfrutar de milagres na nossa vida é entender que não há limites para o agir do Senhor. Não há limites para o agir do Senhor. Jesus, ele tinha acabado de fazer um milagre fabuloso, que era transformar água, multiplicação dos pães. Água em vinho também já tinha sido feito. Muitos paralíticos curados, cegos vendo, muita cura, muitos milagres já tinham acontecido. E agora nós vemos aqui, mais uma vez, Jesus fazendo um milagre fabuloso, que nem os discípulos imaginavam. Jesus falou que ia ao encontro deles quando os despediu para o mar, mas eles imaginavam: Jesus deve ter combinado com alguém lá para deixar um barquinho para ele, deve que ele vai vir assim ao nosso encontro. Mas de repente eles veem Jesus andando por sobre as águas. Jesus quebrando toda a lei da gravidade. E aqui, uma coisa importante para nós aprender. Jesus, ele é imprevisível. Jesus, ele é imprevisível. Por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Porque tem muita gente que quer colocar o agir de Deus dentro da limitação da sua cabeça. Ah, não, porque o Senhor agiu assim na vida da fulana, então o Senhor tem que agir assim na minha vida. Mas quando nós olhamos os milagres de Jesus, os milagres do Antigo e Novo Testamento, as intervenções de vida, você vai ver que o nosso Deus, ele é imprevisível. Quando você pensa que Ele vai fazer de um jeito, Ele faz do outro. Mas nós precisamos entender que tudo o que Ele faz é perfeito e sabe o melhor para nós. Nós só não podemos fazer é querer colocar o Senhor dentro da nossa cabecinha pequena. E quando nós queremos fazer isso, a nossa fé fica limitada, porque a gente não consegue superar além daquilo que a gente esperava. Quando o Senhor Jesus, ele recebeu um leproso diante dele, eu imagino as pessoas perto dele, né? Olha só o agir imprevisível de Jesus. Leproso era uma figura repugnante, contagiosa. Ninguém gostava de estar perto de leproso, e existia uma lei, que quando o leproso chegasse perto, ele teria que chegar gritando: ei, impuro chegando, para as outras pessoas poder afastar. Assim era a lei no Antigo Testamento, e que no tempo de Jesus também era. De repente chega um leproso diante de Jesus e se joga aos pés dele. Olha a reação imprevisível de Jesus. Ele não sai correndo que nem todo mundo. Jesus ficou ali, aquele leproso diante dele.
E daí todo mundo falando, Jesus vai se contaminar, não correu, ficou perto daquele homem. Jesus, ele age de uma maneira mais inesperada ainda, porque agora ele toca naquele leproso. E todo mundo pensou que era a doença do leproso que ia passar para Jesus, mas foi o poder curador de Jesus que passou para aquele leproso, e ele foi curado. Agir imprevisível. Certa vez, Jesus, que seguia uma rota muito precisa, Galiléia, Judéia, ele vai para um outro lugar, numa cidade chamada Naim. Lá, tinha uma viúva que acabou de perder o seu único filho, um moço. A esperança dela estava ali. E olha só o agir imprevisível do Senhor. Primeiro, em vez de Jesus, que está vindo com seus discípulos, ir para o final da fila que estava saindo para enterrar aquele moço, Jesus ele vai e já começa a quebrar o paradigma da cultura dos judeus. E vai conversar direto com a viúva. Jesus começa a conversar com a viúva, mas ele vê que continuam levando o caixão. Então Jesus vai lá, ele que era mestre, considerado rabino, ele faz uma coisa que era proibida para quem era mestre. Ele vai lá e ele toca no caixão. Todo mundo, o mestre tocou no caixão, está impuro. E Jesus toma uma atitude mais imprevisível ainda. Ele começa a falar com o morto. Ele olha para aquele jovem e ele diz, ô jovem, levanta. E aquele jovem ressuscita. Jesus, ele é assim, ele age de uma maneira imprevisível, mas nós não podemos esquecer que ele faz o impossível. Não há limite para o seu agir. Aqui, essa cena dele andando sobre o mar, só vem confirmar aquilo que nós já sabíamos, que ele é Senhor das águas. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver ele abrindo o mar. Nós vamos ver ele conduzindo os animais do mar. Nós vamos ver o peixe engolindo Jonas. Nós vamos ver agora ele aqui andando sobre as águas e depois ele só entra no barco e as ondas acalmam. É o Senhor das águas. Sempre quando eu falo que o Senhor é o Senhor das águas, que o nosso Deus é o Senhor das águas, eu lembro o testemunho da minha avó. Está ali, a dona Eli. Há 40 anos atrás, janeiro de 75, ela estava dentro de um caminhão com o meu avô, o meu tio, motorista, e eles caíram no rio Itajaí, num lugar muito profundo, mais de 10 metros de profundidade. Todos eles, os homens, conseguiram sair, porque aquela loucura, o caminhão foi para baixo e ela ficou lá, debaixo da água. Passou 1 minuto, nada. Todo mundo gritando apavorado, alguns tentaram mergulhar, era muito fundo, não conseguiram ver mais nada. Passou 2 minutos, nada. Passou 3 minutos, nada. 4, 5 minutos. Tinha um lá que era profissional em mergulho, ele falou, já era, porque o recorde é 4, 5 minutos. Passou 6 minutos, passou 7 minutos. No 8º minuto, quando passou o 8º minuto, essa mulher que está ali, ela apareceu no meio da água, daqui para cima para fora, como se estivesse pisando no chão, num lugar onde tinha mais de 10 metros de profundidade. E ela contando, ela disse que só viu quando uma luz mergulhou e tirou ela de lá. E o Espírito Santo falou para ela, o meu anjo está te sustentando na palma da mão dele. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que faz o impossível. E aquele milagre que aconteceu resultou em muitas conversões e muito avivamento. Mas nós não podemos esquecer isso. O nosso Deus, ele faz o impossível e não há limites para o seu agir. Se você ter fé nisso, você vai ver milagres acontecendo nesse ano. A terceira verdade, que fica muito clara aqui, que nós até cantamos. Quando Jesus está conosco, não há o que temer. Primeira fala de Jesus, quando eles gritam, é um fantasma. Jesus diz, ei, não temas, sou eu. Não temas porque sou eu, aquele que faz o impossível, aquele que acalma o mar, aquele que anda sobre as águas, aquele que abriu o mar, aquele que conduz animais do mar, sou eu. Não temas, não temas. E a gente precisa entender justamente isso, quando o Senhor está conosco, não há o que temer. E o medo, infelizmente, tem sido algo tão constante nos nossos corações ultimamente. Medo, insegurança, aflição, ansiedade. Sempre que o medo domina o seu coração, você vai estar que nem os homens dos barcos da Bíblia, quando ficaram com medo.
vão perder alguma coisa. Você vê, por exemplo, esses discípulos, eles perderam a direção, não sabiam mais o que fazer, remavam, não saíam do lugar. Quando o medo domina, as pessoas perdem a direção, não sabem o que fazer. Nós vemos quando o medo domina, tem prejuízo financeiro, como aconteceu no caso de Jonas. Jonas entrou num barco tentando fugir de Deus, veio uma tempestade, todo mundo apavorado, o que nós vamos fazer? Vamos jogar a carga para fora, e perderam muito dinheiro ali. Nós vamos ver, por exemplo, quando Paulo está no mar e vem uma tempestade também, o medo reinou no coração daqueles discípulos, das pessoas que estavam ali, e todos eles, a Bíblia diz, perderam a esperança, acharam que todos iam morrer. Quando nós colocamos o Senhor no trono da nossa vida, no barquinho da nossa vida, como nós cantamos, você pode ter certeza que Ele vai afastar todo o medo. Eu sempre digo, nos problemas da nossa vida, se a gente vivesse uma vida normal, o medo seria justificável. Mas há uma só coisa que nós podemos fazer, e que é a única coisa coerente, para não ter medo quando os problemas querem realmente nos afogar, é confiar no Senhor, é colocar Ele no nosso barco, e deixar Ele dizer, sou eu, sou eu, sou eu, aquele que acalma o mar, aquele que é o Senhor do mar, aquele que é o Senhor da terra, aquele que é o Senhor de todas as coisas, confia em mim, e não há o que temer. Vamos se colocar em pé, nesse momento, o tempo já foi. Eu não sei quais as ondas que vão vir para você nesse ano de 2015, quais os problemas que vão aparecer, mas eu convido a você a não tirar os olhos do Senhor. Sabe, irmãos, Deus, Ele entende que nós continuamos sendo gente, que a gente é fraco, a gente é falho. Parece que às vezes a nossa fé, uau, é um gigante, né? Mas parece que tem dia que a gente acorda, a nossa fé é desse tamanho. Mas é importante lembrar que o Senhor sempre nos dá uma nova chance de andar sobre as águas. Quando Pedro olha para as circunstâncias e pensa, não tem mais jeito, e começa a afundar, ele faz uma atitude extremamente correta, que nós precisamos imitar. Ele volta os olhos para Jesus, e mesmo afundando ele grita, Senhor, socorra-me! E o Senhor foi lá, pegou ele pela mão, deu uma dura, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas eu gosto da continuidade, porque a Bíblia diz que Pedro já tinha andado sobre as águas, e eu sempre perguntei, como é que eles voltaram para o barco? Eu imagino Jesus pegando Pedro agora, os dois juntos, vamos de novo andar sobre as águas, e eles voltam andando sobre as águas, e entram no barco. Sabe, meu irmão, se a tua fé começou 2015 bem fraquinha, o Senhor hoje, Ele vem aqui, te dá um puxão de orelha e diz, continua olhando para mim. Não dê ouvido para aqueles que estão falando que não tem jeito. Não dê ouvido para as circunstâncias, porque isso é quem confia no homem, quem confia na habilidade humana, mas quem confia em mim, tem jeito, volta comigo, é tempo de andar sobre as águas. Se você, 2015, quer andar sobre as águas e ver grandes coisas acontecer na sua vida, eu quero que você coloque a mão no seu coração agora, e nós vamos orar, e você vai fazer uma oração de confissão ao Senhor, confessando que no teu barquinho você quer que Ele governe, confessando que você muitas vezes realmente errou, falhou de ter desviado o olhar dele, e olhado tanto para a circunstância, limitado tanto a tua fé, mas é tempo de renovação de fé. Confesse isso ao Senhor e peça para Ele estar no teu barco. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra mais uma vez foi pregada. Nós te agradecemos pelo exemplo de Pedro. Saiu do barco, afundou, mas depois clamou por ti. Nós estamos aqui, Senhor, dizendo que tu és aquele que nós queremos que governe o nosso barquinho. Tu és aquele a quem nós queremos olhar todos os dias de 2015. E nós não queremos desviar o nosso foco de Ti, porque já percebemos, quando nós nos afastamos de Ti, olhamos para as circunstâncias, nós nos afogamos, nós nos afundamos, e nós não queremos isso, Senhor. Deus, governe a nossa vida,
entra no nosso coração e nos ensina a caminhar sobre as águas, nos ensina a ser ousado, nos ensina a exercer a nossa fé, nos ensina, Senhor, a não tirar os olhos de Ti. Tu és bem-vindo na nossa casa, no nosso coração, na nossa família, no nosso trabalho. Tu és bem-vindo, Senhor, para ocupar o lugar principal do barquinho da nossa vida em 2015. E nem um dia sequer nós queremos navegar pelo mar da nossa vida sem a Tua presença conosco, nos ajudando, nos corrigindo, mas também nos abençoando a cada dia. És bem-vindo em nosso meio, és bem-vindo no barco da nossa vida. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala para ele: não tira os olhos do Senhor.